Fala, meu bro! Mano, Fala. tô sentindo que esse vídeo vai ser um pouco diferente. Segura aí, rapidinho. É? Tá. Porra é essa? Ei, 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 ei. Ticana, capa, tica, bacana. Tudo bom? Legal, cara. Tá a fim de fazer um review do capítulo Bora. 1120? Então bora. Delícia. Fala galera, Chapéu Espera aqui, eu sou o Derek. Eu sou o Lipe e hoje a gente vai trazer pra vocês o que? Review do capítulo 1120 de One Piece, que foi uma delícia, deliciosa, tiveram coisas curiosas. Teve uma parte que foi a minha favorita, Derek. Qual foi? No review, fala, ai papai! Ah, mas chama a vinheta. Like, se inscreve aí. O capítulo começa 26 anos no passado, na ilha de Punk Hazard, quando Vegapunk se encontra com um antigo amigo e pesquisador. É muito interessante a gente notar ali, né, que os dragões feitos sob demanda de dragões celestiais já estão presentes. Né? Aparece um ali ao lado do nosso querido Vegapunk e outro ao lado ali atrás, na verdade, do nosso queridíssimo Professor Clover. É interessante porque, assim, eu fico me questionando quem foi esse dragão celestial que solicitou a criação de dragões. E mais uma vez o Oda mostra que não esqueceu desse detalhe. Ou é o mesmo dragão que apareceu atrás e na frente ali rapidinho, enfim. O importante é que tem dragão sendo feito e tem dragão sendo lembrado. Vagar, Carax, coisa louca. Isso é interessante tematicamente também, porque você tem um personagem que tá louco pra pedir pro Vegapunk pesquisar o século perdido, pesquisar a Era dos D, pesquisar o que aconteceu, falando que tá sendo perseguido, falando que é uma pesquisa importante, e em contrapartida, o que o Vegapunk tá fazendo? Criando mascotes pra classe mais cruel, poderosa e opressora. Então, essa dualidade dessa cena representa tanto o que incomoda o Vegapunk, quanto o que incomoda o Clover. Os dois vivendo nos próprios mundos, mas muito separados, unidos apenas pela pesquisa e curiosidade, só que com intenções diferentes. E é aquilo, né? O Clover, ele demanda por colaboração para buscar a mudança nesse mundo, e enquanto isso o Vegapunk, ele tá travado, né? Como o Derek muito bem disse, um cão do governo mundial. E isso é um problema, porque o Clover, ele precisa de gente para buscar essa mudança. Algo que só vai acontecer, né? É um gatilho que só vai ser instalado ali no Vegapunk depois de um grande incidente. E aí a gente descobre uma coisa muito importante. Primeiro, já vamos falar. O Professor Clover é um D e o irmão dele, que também era um D, foi morto perante seus próprios olhos. Tematicamente, um pouquinho relevante, né? Parece que existe um ciclo se cumprindo. E um ponto muito importante de ser mencionado, né, é que o nome do Professor Clover é Cleon D. Clover. E esse nome vai mudar, tá? Essa maneira que está sendo escrita provavelmente não vai permanecer. A gente não teve a possibilidade ainda de checar no japonês, mas assim, é capaz que esse C vire um K, é capaz que esse L aí vire um R, então acabe sendo uma parada mais Kureion de Kurova, que fica mais aesthetic, fica menos diferente, né? Porque muita gente achou esquisito esse nome, só que assim, vai depender da maneira que ele for escrito, então, tranquilo. A gente tá apostando em crayon, tipo giz de cera, em inglês. Boa. Eu acho que seria uma boa opção. E o que a gente tem de interessante sobre esse nome? O significado de Cleon pode significar muitas coisas diferentes, mas a palavra Cleon é um termo de origem irlandesa que no gaélico antigo se traduz como espada. E, inclusive, né, se a gente for parar pra olhar assim mais a fundo, existe uma divergência, né? A Cleon Solais, que significa literalmente a espada de luz, o que isso quer dizer, cara? Simbolicamente, né, significa a vitória do bem sobre o mal, a luz sobre a escuridão, uma temática que está muito presente, principalmente hoje em dia, no universo de One Piece. Isso faz muito sentido, em especial ao contexto dos D e ao governo mundial. Então, junto ao Professor Clover e a revelação da sua herança, que agora a gente sabe o nome completo deles, a gente pode fazer uma especulação bem interessante. Porque a gente sabe, né, que Nika carrega uma espada e uma lança em sua silhueta. Quem sabe essa não é a Cleon Solais, a espada de luz que traz a justiça divina. Agora vai ficar dependendo da gente conhecer também a sua lança. Perfeito. É engraçado, né? Porque essa referência obscura, claro, pode não ser nada. Mas se o nome do Clover for exatamente esse,
vai fazer muito sentido. E ele é uma verdadeira espada, uma verdadeira arma contra a escuridão. E outro detalhe super importante aqui, né, é o professor Clover mencionando que ouve as vozes do passado clamando por ajuda, e isso me dá muito aquela ideia de voz de todas as coisas, né? Parece que, por exemplo, poneglyphs podem ser ouvidos. São mensagens que estão sendo passadas do passado para o futuro. O Roger ouvia essas pedras. Então o Clover falar que ouve essas vozes do passado também me dá a entender que ele pode sim ser um usuário da voz de todas as coisas. Ou que pelo menos é alguém que tá, cara, muito interessado em saber daquela história, sabe que aconteceu algum atentado no passado e que pessoas bradam por uma mudança no futuro. Algo que o Vegapunk, inclusive, vai falhar ali durante um bom período para entender. A gente não só tá vendo o professor Clover no passado que incentivou ele, a gente tá vendo principalmente o que mudou a opinião de Vegapunk. E como o Lipe falou agora, não foi em pouco tempo, foi em muito tempo. Mas finalmente, depois de morrer, nesse capítulo a gente ouve ele literalmente falar da importância de ouvir as vozes do passado. A mesma frase que o Clover falou pra ele 26 anos atrás. E isso é o fluxo do tempo, que não pode ser parado. 22 anos no passado, Caesar já era um sociopata maluco, tá querendo ver toda uma galera ali explodido, uma coisa horrível, um atentado acontecendo, e ele achando graça, chororororô. Enquanto isso, Vegapunk toma aquele primeiro baque e começa a engatilhar pra o quê? Pra entender a verdadeira importância desse passado. Porque o grande problema do Vegapunk pra mim é sempre olhar pro futuro. Ele tem essa questão de não, porque isso aqui é o futuro, tá sempre buscando o desenvolvimento, só que para você buscar um futuro melhor, você necessariamente precisa entender o seu passado, para entender um contexto do presente e assim mudar o futuro para um lugar melhor. É algo que o Vegapunk ele consegue fazer só a partir da morte do seu grande amigo. Acho que é engraçado porque talvez sem nem perceber, ou percebendo porque o Oda é gênio, ele mostra diferenças acadêmicas diárias. Então, o Clover, por ser um pesquisador mais voltado para arqueologia e história, coloca essa importância do passado no ápice, mas o Vegapunk, por parecer alguém mais técnico, mais científico, com coisas mais de engenharia e física e coisas do gênero, ele quer focar em melhoras práticas para o presente. Então, ele muda o clima, então ele altera alguma coisa, ele cria uma máquina que faz comida. São coisas super importantes, super maneiras para o dia atual, mas que não solucionam um problema que vem de muitos e muitos anos atrás e ainda existe. É o governo mundial e a opressão que acontece. Sem fazer essa mudança, né, do grande problema, da grande semente do mal que foi instaurada no passado, não adianta de nada. Exato. O ciclo se repete. O mundo vai continuar vivendo na mais profunda escuridão. Não adianta nem criar um sol artificial. É mesmo, porque não vai iluminar. Porque o que ilumina vem daqui de dentro. Kurai Ondi Kurova. Ele é muito bom. Continuando o flashback 22 anos atrás, a gente vê tanto a reação dele ao cartaz da Robin, então a essa altura ele já conhecia ela, ele já sabia que ela tinha sobrevivido, e depois a gente vê a cena dele indo em loco, em Ohara. Um pouco depois disso, ele vai encontrar o jovem Dragon que decide começar os revolucionários. Então, é um momento chave da história de One Piece, porque tanto o homem mais inteligente do mundo, quanto o homem mais procurado do mundo, estão no mesmo exato lugar, vendo a mesma exata tragédia e tomando dois caminhos diferentes que vão mudar completamente a história de One Piece. Eu arrepiei, mano. Eu arrepiei. Porque, assim, é muito interessante a gente notar que, assim, o governo mundial fez todas as forças para apagar a chama de Ohara. Mas ela, nesse momento, se bifurca e queima mais quente do que nunca. E não só em duas vertentes. A gente também tem a Robin ali sobrevivendo. Então, assim, é uma chama que se propaga como incêndio que vai destruir esse governo mundial. É muito forte. O Oda é gênio. O Oda é gênio, pô. E a gente volta pro presente. Com a interferência, com a estática da transmissão de rádio do Vegapunk, a gente consegue ouvir a voz dele de volta com clareza. E dessa vez ele repete o discurso do Clover. Ele fala sobre a importância das vozes do passado e ele também fala algo que o Doflamingo já falou na Guerra dos Melhores. Isso é importante, né? Ele tá herdando dois dos discursos mais poderosos que tem em One Piece. Um é do Doflamingo, né? Sobre aquele que é vitorioso escrever a história. E a voz daqueles que perderam e sumindo com o tempo. E mais uma vez, o Vegapunk usa o termo voz. Uma voz que vai sumindo, que vai... não deixa de ecoar, mas fica como um resquício ao longo do tempo. Então assim, cara, pra mim, é mais uma pequena alusão também à voz de todas as coisas, que permanecem em alguns objetos ao redor desse mundo e passam as informações sobre o século perdido, sobre o passado e tudo mais. E cara,
mano, o Vegapunk nunca é tarde pra mudar, tá ligado? Então ele conseguir agora enxergar a verdadeira importância de entender o passado pra mudar o presente e construir um futuro melhor é muito forte. E ele tá fazendo isso não só pra 2 pessoas, 3 pessoas, numa conversa particular com o Clover. Ele tá propagando isso pro mundo inteiro, mano. Pro mundo inteiro. Enquanto ele fala de sacrifício, a gente vê o Zeph e o Perry reagindo. A gente provavelmente tem um... curioso ter o Zeph, né, quando fala de sacrifício, não é mesmo? Ah, é, total, né? O Oda. No meio, a gente tem o que a gente pensa ser Tequila Wolf, com o cara lá chicoteando, alguma coisa do governo mundial que a gente ainda não entende qual é o verdadeiro propósito, mas parece ter alguma coisa que talvez envolva... Ordem de Tenryubito também. Exato. Ordem de Tenryubito. Exato, que talvez envolva o dia do juízo final, a grande limpeza que o Gorosei vem falando a respeito a uns bons capítulos. E claro, depois a gente vê Nico Robin revivendo tudo, sentindo a dor. Mas eu acho que esse choro não é tanto de tristeza quanto de reconhecimento. Imagina pra Robin a importância do mundo inteiro saber o que ela passou, saber a dor dela, saber o que ela viveu e ela não podia falar pra ninguém. Na moral. Entendeu? Na moral, é muito... Porque assim... Ela, na perspectiva dela, isso que é importante, né? A gente tá sendo exposto ao discurso do Vegapunk e tal, mas a gente tem que entender também as perspectivas dos personagens. Do cara, do cidadão médio do mundo de One Piece. Pra Robin, ela carregou a vontade de Ohara todos esses anos sozinha. Como uma criança. Até agora. E ela vê essa vontade, né, do professor Clover, alguém que ela tanto amou, que deu tanto carinho pra ela, cara, sendo propagada pro mundo, meu irmão, não tem como reagir de maneira diferente, cara. Não tem como reagir de maneira... Mano, é muito bom. Nos detalhes, assim, que eu vejo como One Piece é espetacular, cara. Pô, o Oda... O capítulo, ele não tem nada, assim, explosivo, bombástico demais. Mas cada nuance ali, cada pontuamento do cara... É esse capítulo, quando você lê One Piece como uma obra completa, torna ela diferente de todas, pô. Porque esse tipo de capítulo precisa de uma... sofisticação, de uma nuance, de uma inteligência, de uma construção de mundo que é muito diferenciada. E às vezes, do jeito que tá hoje em dia, os autores talvez não tenham nem tanta vontade de gastar tempo com esse tipo de capítulo. Mas One Piece é a parte de tudo. One Piece é uma coisa que tá perdida no tempo. É muito no futuro, é muito no passado, é tudo ao mesmo tempo. Então é isso, pô. A gente só tem que apreciar a genialidade desses detalhes que... Conforme a gente vai vivendo One Piece, a gente vai cada vez entendendo mais como são incríveis. Voltamos então para o presente, né? O discurso do Vegapunk tá rolando mais acima, lá no alto de Egghead, meu irmão, a perseguição de Venazujuro tá acontecendo. A galera do Chapéu de Palha tá nervosa ali porque, meu irmão, Zoro e Jinbei chegaram na situação, tão dentro do Sunny, precisam escapar, e a Luffy fala... Agora não, porque se vocês meterem um Cope the Burst aí, o gigantão Nazujuro, meu irmão... Bakotsu vai chegar cortando tudo, vai dar ruim, vai quebrar o Sunny ao meio, vai cair, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, Derek, surge o que eu gostaria de chamar hoje de nossa Astro Girl. Qualquer interferência vai impedir o navio de chegar na localização dele, o vento tá contra e tem um Gorosei tentando impedi-los, óbvio, né? Então, a Atlas tem uma ideia genial, digna do intelecto mais poderoso de todo mundo. Espancar a Lilith. Um baita socalhão gigante, pesado, mão dura, meu irmão. E é isso. É isso. Né? E é engraçado que até tematicamente com a personalidade, por ela ser a fúria, né, a raiva, enfim, do Vegapunk, ela tem essa atitude, só que é de uma maneira muito inteligente e muito consciente. A gente entende depois que com a York monitorando os sensores vitais dos Vegapunks, eles não vão conseguir escapar hoje livremente. Os Gorosei vão continuar perseguindo e vão tentar eliminar. Então, realmente, a única maneira de um Vegapunk sobreviver é sacrificando o outro. E é exatamente isso que Atlas calcula e pratica. E aí vale ressaltar, né? Quando os Gorosei chegaram lá, eles bradaram as missões. O principal ali tava, meu irmão, vamos eliminar todos os Vegapunk. E é legal, né? Porque assim, a gente não entende exatamente o que a Atlas tá fazendo. Ela dá o socão, Lilith desmaia e ela vai e desliga ali o sensor vital, enfim. E a gente tem esse painel que é muito bonito, né? Dela falando com uma cara muito singela, assim, e preparada pro sacrifício. Que, cara, cuidem da Lilith por mim, né? É hora de vocês voarem aí enquanto eu vou livrar, eu vou limpar o caminho pra vocês. Pô, é um sacrifício digno de um verdadeiro herói, pô. Isso é o que o herói faria. E isso é que o Vegapunk raivoso, trevoso, Atlas tá fazendo.
Engraçado, talvez a Atlas seja a que mais lembra um Astro Boy, um personagem do Astro Boy, porque tem o cabeção, porque não é exatamente no estilo... Voa assim... Exatamente. Então, a gente sabe que o Oda ama a obra do Tezuka, a gente sabe que o Oda ama futurismo e tem tudo a ver com Astro Boy, então a referência tá clara. É um sacrifício, é uma explosão. E claro, né, também lembra um pouco aquele filme do Gigante de Ferro da Warner. Mas só um pouco. Do início dos anos 2000, que o Gigante de Ferro vai e se sacrifica. O nosso Gigantão de Ferro, o Emmet, talvez esteja no mesmo caminho. Então, tem um emaranhado de referências possíveis aí pro Oda que ele tá aplicando, e eu tenho certeza que ele tá se divertindo muito nesse processo. E aqui vale mencionar também, né, que, pô, é uma alegria, é uma verdadeira alegria ver o Oda desenhando mecha, desenhando robô, porque eu não sei se vocês se lembram, mas lá nos tempos mais primórdios de One Piece, o Oda fez uma entrevista falando que quando essa obra maravilhosa acabasse, ele ia produzir um mangá sobre mecha, sobre robô. Então, assim, ver ele desenhando robô, ver ele de Frank Shogun, MF, Atlas, robô... Mano, é sensacional, é maravilhoso, porque, assim, ele já mudou de ideia. Né? O mangá de robô, de mecha e tudo tá introduzido de certa forma dentro da sua obra mestra, que é One Piece. Depois disso, ele vai se aposentar. Ele já disse, aquele mangá de robô nunca vai existir, mas sempre vai. Que o One Piece agora, meu irmão, tem dinossauro, tem ET, tem alienígena. Uma cabeça de alienígena, né? Tem D, tem tudo, mano, ainda bem. E tem robô gigante. Tem D e tem F. Porque Atlas vai de passe em breve. No entanto, antes a gente tem que levar ele, Zoro. Porque ele soube, perante um dos maiores espadachins do mundo, não fazer nada. Ele soube ter paciência. Ele soube ter, entendeu? Deixar os outros brilharem, entendeu? Entendeu? Aí eu falei, há pouco tempo atrás, que o Zoro decepcionou nesse arco, e me criticaram. Como sempre me criticaram. Você, fã do Zoro, está satisfeito com esse lindo sacrifício temático da Atlas? Ou você acha que ele tinha que ter falado, não, deixa comigo? O que você acha? Comenta aí o que você acha que tinha que ter acontecido nessa cena. Sacrifício temático lindo, Zoro sola. Vou falar nada. Não se comprometa. Não precisa, não se comprometa. Eu sou... 50% aqui já tá falando... Eu sou a Atlas e você é a Lilith. Só dorme. Só morre. Tá tudo bem. Eu me sacrifico. Não morre não. Vou viver. Vou dar um cochilinho. Agora. Lilith Mugiwara? Pra onde ela vai? Eu não sei, tá? Eu não sei pra onde ela vai. Vai ser raptada pelo Shanks. Não, brincadeira, mas assim, ela deve ir pra biblioteca de Ohara, né? Talvez pra contribuir com os estudos, né? Com as Águas de Sol e também com o Arobi. Talvez tipo uma Carrot, né? Que fica um tempo com o bando, que ajuda, mas eventualmente vai ficar pra trás pra seguir o próprio caminho. Mas não dá pra colocar lá no bando, mano. Eu adoro ela. E, inclusive, eu falei... Né? Eu falei em live, falei, gente, olha só, pra mim, o único Vegapunk que vai sobreviver depois de todos os eventos do Egghead vai ser a Lilith. E ela vai sair com o chapéu de palha em direção ao Elbaf. Então tá tudo encaminhando pra isso acontecer de fato, tô feliz com isso. Só que, ela não entra na tripulação. Primeiro porque tem a Bonnie, que pra mim, pro meu coração, já é Mugiwara demais. Faz mais sentido também, né? Faz mais sentido, muito mais sentido. E, mano, o Frank, vão jogar ele pra onde? Cada vez mais rebaixado. Porque tecnologia, engenharia, aí entra um Vegapunk no banco. Já tiraram o volante dele. Aí vão tirar o navio e a manutenção. O que o Frank vai fazer? Cola. Vai começar a cheirar. Gente, brincadeiras à parte, o Zoro dá ordem, porque realmente é a única maneira de escapar naquele momento. Se o Zoro para pra lutar com o Gorosei, uma coisa assim e tal, todos iam morrer. Ia ser um sacrifício absurdo e o que Atlas fez ia ser jogado no valo. No valo. No vão com ralo. Eu ia falar na vala. Eu ia falar no vão e no ralo. É mesmo, vala, ainda tem vala, no valo. Eu pensei que vai jogar na valo. Valorante. Vai tudo pelo valo. Então, qual é a resposta final? A gente tem uma cena da Atlas indo pra cima do Nasujuro. O Nasujuro corta o braço dela com a Shodai Kitetsu, mas mesmo assim ela consegue um sacrifício final. Cara, pegou o Gorosei, voou com o Gorosei e logo em seguida se explotou completamente. E a gente vai ver que o Nasujuro sofre um pequeno dano, metade da cara dele vai de valo. Ele teria morrido. A cara dele vai de valo, só que ele já vai, né, ressuscitando a cara. Ele vai... É o Marco. Ele vai regenerando ali a sua bela face. É importante também não deixar passar os balões da transmissão. Teoricamente, são coisa mais importante sendo falada no mangá no momento.
É o Gorou tentando Caralho, é o impedir Júpiter. Ô Júpiter, porra. querendo impedir a transmissão, mano. Absurdo isso. E aparentemente, tá pra acabar. A essa altura o Vegapunk fala, só espero ter conseguido falar a mensagem toda com bastante calma. Pô, com bastante meu irmão, olha, tranquilidade. com bastante Espero que não esteja nada Eu vou acontecendo. dizer, você fez com bastante calma e bastante tranquilidade. Aquele Vega Café ainda vai ser cobrado, meu irmão. O Vega, nunca vi café mais caro. Cara, se não passar nada na TV, se só passar a cara dele na TV, eu vou ficar tiltado. Eu tô passando pano pra esse velho desgraçado há, tipo assim, 3 meses. Falando que vai passar uma parada na TV, que não faz sentido e tal. Você vai me deixar nessa? Chora, Bebel. O importante é que agora a gente volta pra MF, Luffy e os gigantes de Elbaf. Tá todo mundo contente demais, igual a gente vendo Eiichiro desenhando o robô. Meu irmão, o robô gigante tá ali, o robô ancestral tá ali e tá... Olha a cara do Sanji. Olha a cara do Dory Brog. Que alegria, Não, cara. isso Que cara, alegria, monumental. esse take foi maravilhoso, porque, tipo assim, essa gag do Oda de todo mundo ficar uau com o robô é clássica já. E aí você vê cada vez mais Todo personagens inesperados fazendo isso, tendo essa reação. Tipo assim, eu não imaginava que o Dory, o Brog e toda a tripulação dos gigantes ia O estar... Ormo e o Kashi, tipo, uau, um robô gigante. Sendo que, tipo assim, eles são gigantes e É um robô médio. é um robô normal. Robô regular. É um robô padrão, tá ligado? Ai, incrível. Mas, de novo, uma grande temática desse episódio são as vozes. Vozes que podem ser ouvidas mais altos, vozes que podem ser ouvidas mais baixo e vozes que podem não ser ouvidas por ninguém. Porque, aparentemente, Luffy Joy Boy, Luffy Nika está ouvindo a voz de todas as coisas. Ele está se comunicando com Emeth, assim como ele se comunicou no passado com Zunisha. E que coisa genialmente maravilhosa, fantástica, sensacional, incrível. Ele ouvindo a voz do MF, falando, Joy Boy, caramba, estamos nos encontrando, que legal é ele. Cara, bom demais. Muito irado. E o próprio MF também, é você, cara. Tipo, todo, rapaz, o que tá acontecendo? E, de novo, a gente não pode esquecer isso. O Vegapunk fala sobre vozes inocentes. Voz inocente é literalmente a voz do Joy Boy que ninguém pode ouvir. Isso, metaforicamente, é muito carregado, porque é uma voz do Reino Antigo, ou seja, é uma voz do passado derrotada que ninguém pode ouvir, porque quem escreve a história são os vencedores, e além disso, é a voz de uma criança. É o ápice da inocência em uma voz. A gente comentou com o Marco em live também sobre como toda a parte em japonês parece sim lembrar a voz de uma criança, de uma pessoa inocente, né, e tal. Como se fosse um garoto de 10 anos ali mais ou menos. Exatamente. E isso é muito interessante, porque ele fala sobre as vozes mais puras, né? Então, toda a temática, né? Esse capítulo ele tem toda uma temática que vai se encaixando, essa questão de vozes que, quando a gente olha no raso, às vezes só passa. Mas analisando mais profundamente, a gente percebe esses detalhes que com certeza enriquecem demais a narrativa, principalmente, né, do arco em geral e desse capítulo. E de One Piece como um todo também, né? A voz de todas as coisas, a voz é muito especial que apenas Luffy, Roger, Oden, Momonosuke podem ouvir. São agentes de mudança que ouvem aqueles que ninguém ouve. Então, todo mundo merece ser ouvido. O One Piece também é sobre isso, como até a pessoa mais fraca, mais significante, também deveria ter sim um dizer sobre a sua própria vida. E essa representação através de MF, através de Joy Boy, do passado, do Reino Antigo, dos vencedores escrevendo, a justiça é quem ganha, é o do Flamengo e tal... Tudo isso se conecta a uma grande narrativa que mostra em One Piece que todo mundo merece ser livre e ser feliz. O Oda é gênio. As vozes do passado dos derrotados que ecoavam e foram sumindo, né, dissolvendo com o tempo, agora vão chegar ao ponto de calar as vozes que comandam esse mundo. Coisa linda. Sem ninguém ouvir, sem ninguém ouvir, sem ninguém ouvir. Muito irado. O Oda é gênio demais, mano. E aí, claro, por trás disso, de novo, a voz do Vegapunk pautando o que está acontecendo na tela. Então ele fala, seria muita tolice analisar um conflito de 900 anos no passado só ouvindo um lado da história. Uma voz. Só ouvindo uma voz. Precisamos de todas as informações. E esse tipo de pauta é justamente o que vai contra o discurso do Flamengo. Porque... a vida não é sobre quem é militarmente mais poderoso para fazer a sua força o fim. A vida é sobre nuance, contexto. Quem perde também tem uma parte na história, seja em guerra, seja em conflito, seja na sua vida cotidiana. Então essa relação inocente e boba do Luffy com o Emeth nesse primeiro momento é muito maneiro para marcar isso.
né? Não tem toda essa carga, não tem todo esse peso e tal. É o Luffy e um robô gigante que aparentemente está incorporado por uma criança, de certa maneira. Um espírito, talvez tenha um ser ali dentro, a gente não sabe de nada disso, mas a gente consegue viver o momento no presente. Beleza. O MF tá ali pra proteger Joy Boy e aparecem duas ameaças colossalmente absurdas. O Oda não se toca em questão de proporção, o tamanho ali muda a escala dos Gorosei. É uma loucura total, mas o que importa é o seguinte: a gente tem o grande Bucha, que é o Júpiter, e o top 1 Top Man. Top 1 Top Man Warcry, absurdo ali. Então assim, se fosse depender de alguém, quem você dependeria? Warcry. Mas quem vai fazer mais esse capítulo? Júpiter? É ele. Porque o Warcry tá se resguardando, ele tem que deixar os outros também brilharem, porque se ele fosse pra cima, acabou. É o protagonista. Protagonista, exatamente. Não, ele é tipo Gojo, pô. É honrado, pô. Ele sozinho, ele olha os Gorosei e fala, mano, eu sozinho sou honrado, não tem como. Tem que ser um professor aqui, né, mano? Educação é muito importante mesmo. Ele vê o Júpiter e fala, esse Yuji é uma bosta. Caralho, tá na hora. E a essa altura a gente entende o quê? O MF quer proteger o Luffy porque ele acha que o Luffy é o Joy Boy. Então essa conexão do passado ainda não ficou claro como acontece, mas obviamente eles eram aliados de um jeito ou de outro. E o Luffy comunica isso aos gigantes e fala sobre Joy Boy. Então o Luffy já tá com uma noção sobre Joy Boy a essa altura. Ele já ouviu o nome, isso talvez seja importante para entender o que vai acontecer no futuro da obra. Ele não vai querer ser intitulado de Joy Boy. Acho que não, quando não vai. vai. Você é o Joy Boy, ele vai falar assim, ó, no. Total. Você é no. Orewa Monkey Mamaco de Ruffy. Com certeza, com certeza. E de novo, o Oda deixa bem claro, os gigantes não ouvem o Hermes, porque é a voz de todas as coisas operando. Então se fosse o Roger, até ouviria. Se fosse o Momonosuke, talvez ouviria. Com certeza. Porque o Momonosuke tem isso acima de todo mundo, é uma loucura, uma loucura. Verdade. O Oden talvez. Agora, o Luffy, ele ouve também. Então, isso é muito importante, porque, de novo, os D têm algo de especial. Pode ser a voz de todas as coisas, pode ser outras coisas, mas enfim, os D são muito importantes. Os D têm algo a dizer. Tô ralando, mano, valeu. No próximo review, a gente vê se a gente faz junto. Essa foi a participação, né? Obrigado, Bruno. Tá ótimo. Tchau. O Júpiter se prepara para cair para cima do nosso querido MF, que já aciona a sua bazuca, Stronger. Alguma coisa ele ia fazer. Ele vem de Strongoraito, Alguma coisa ele ia fazer. Agora, por trás disso, de novo, o Vegapunk falando sobre como ele queria ter tido mais tempo para observar a história por vários ângulos, para entender completamente o que aconteceu. Mas, obviamente, ele não teve. Inclusive, a gente tem que lembrar, lá no 1064, Egghead basicamente começa com o Shaka avisando ao Dragon que o Vegapunk ia morrer. Raw. MF vem pra cima, toma um mordiscadão e perde o braço. E assim, aparentemente ele ia usar algum poder especial maneiro ali, só que... Tá enferrujadão, né? Tá enferrujadão e vou te falar, eu acho que não conseguiu por falta de Mother Flame. Eu acho que por falta de Mother Flame, tá? Pode ser, pode ser. Muita maresia também, né? Tipo... pô, pensa essa maresia, mano. 800 anos ali... Não, 200 anos atrás até funcionou, exato, né? Exato, mas assim, a gente não sabe se ele conseguia realmente ativar as paradas. Maresia, sente a maresia. Será que 200 anos atrás alguém despertou a fruta de Nika? Não. Não, porque falam que ninguém nunca despertou. Eu acho que foram os bucaneiros fazendo os batuques da libertação, dancinha e tal. Legal. E aí, ou até os gigantes, que fizeram alguma dança, porque eles têm um banquete e eles fazem o ritmo da libertação. Lembra que eles comentam? Pô, essas batidas são as batidas do nosso banquete e tal, etc. Então, eles podem ter simulado esse ritmo, essa frequência, e essa frequência acabou por despertar o gigante ancestral. Acho que isso faz muito sentido. Essas duas vertentes, com o bucaneiro ou com o gigante. Faz sim, com certeza. Júpiter come o braço, não tem o que fazer, tá enferrujadão, mas aí o Jay Garcia Saturno pula na cabeça do Júpiter e cai na embarcação do navio do gigante. Júpiter e nosso querido Saturno, que eram do mesmo tamanho, mas aí tá uma loucura. Não importa isso, já falei que não importa. Já falei que isso não importa. Que se é pra colocar uma expressão maior em algum momento, alterando a dimensão dos personagens, que faça. Derek, Kingdom. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo de Kingdom. O machado do cara fica 5 vezes o tamanho dele só pra dar um porradão expressivo, é maravilhoso. A coisa mais incrível de Kingdom pra mim são os cavalos 4x4. Pô, é absurdo. Os caras dão porrada no cavalo, o cavalo...
Qual o barulho que o cavalo faz? É tipo um pneu, tá ligado? Tipo um drift, é tipo o Fiuk no drift. Enfim, Bollywood. o fato é o seguinte, é licença poética. O Oda usa a licença poética pra tamanho de coisa, Tá sempre certo, usou. tá certo. Por exemplo, o Zoro usa a Ema como se fosse uma espada do mesmo tamanho do bagulho. Vai usar Shodai Kitetsu, que nesse capítulo voltou com o Parece que cabo. tem uns 8 metros de comprimento, né? Porque o Natsujuro é gigante. Mas Não, enfim. calma. Ele não é gigante. O Natsujuro? Apareceu um painel que ele era metade do gigante. E o pois outro é. ele era o trio. Pois é. Então, assim, é isso. Nesse momento, com vários seres colossais, o Oda tá mostrando como tem uma coisa que ele não é consistente, é com o tamanho de E personagem. realmente é uma parada que não importa. Tudo bem, o pano tá passado. É. Não vou ser eu que vou reclamar, nem o Lipe, nem ninguém. Mas é engraçado comentar. Óbvio, a gente tem que falar, porque a gente não é desonesto. Não. A gente podia falar, não, na verdade, veja bem, é o ângulo da câmera. Não, se você... não cara, o Oda viaja. nesse painel aqui, se você seguir aqui, ó. Se você fizer uma diagramação aqui, a sequência. Meu... E aí, gatilho, o Jay Garcia aparece e fala, Kuma, Bonnie, imagina o que não vem na cabeça deles ouvindo essa voz falando essas palavras, cara. Sinceramente, eu ia ficar tiltado. Na cabeça do Kuma, no momento... Vice-capitão Zoro da Ordem. Vamos zarpar, o Cubo The Burst é ativado e aí nesse momento o sacrifício final de Atlas acontece. Pararara, pam, pam, pam. Com um sorriso no rosto ela explode. Uma explosão que é ouvida de todos os cantos de Egghead e mais, impulsiona mais pra frente o Cope the Burst. Gênio. Quem te Gênio. lembrou mais? Pel, Pedro Ui. ou o robozão gigante da Ordem? Patlas. Atlas, né? A vontade dos P. Se ela voltar, é a vontade dos P. Se ela Não. não voltar, é a vontade Não. dos Pedro. Já disse, desde ó, da cravada, só Lilith. Só Lilith segue. É, né? Foi de base, né? Foi de base. Não, foi não de tem como. base. Não É. tem como. Isso aí, pelo amor de Deus. E falando nisso, aparentemente, mais um vai de base. Vamos ver o que vai acontecer. Como quase virou tradição agora em Egghead, página dupla pra finalizar o capítulo e dessa vez com muitas informações. Tem a explosão, a gente vê o navio voando, Atlas e Chopper reagem, depois York comemora Feliz porque demais, Atlas muito morreu e Lilith também não tá dando mais sinal, então ela é a última Vegapunk viva, o que garante a supremacia, a exclusividade sobre os conhecimentos da Mother Flame, sobre os conhecimentos da planta e sobre todo o império tecnológico feito pelo doutor durante tantos anos da sua vida. Erro rude porque a Lilith tá viva. Paz. O Jay Garcia, cara, o Jay Garcia tá há 30 capítulos tentando fazer o desgraçado calar a boca e ele não consegue. Não consegue. Ele fracassa. Ele erra. E a mensagem continua. E a mensagem continua, ele quer parar o Emeth. E o Emeth, aparentemente, vai ser parado. Pela própria Quê? vontade. Mas o quê? Ih, começou a dar problema na transmissão. Deu problema. Os derrotados, a voz dos derrotados tá acabando. Aí os derrotados estão ficando pra trás, estão afundando. Com o ataque concentrado dos dois Goroseis, a gente começa a ter o Emeth refletindo. Aparentemente, ele tá enferrujado demais pra lutar mano a mano. Então, lembrando as palavras de Joy Boy, ele percebe que é um momento de emergência. O que ele vai fazer na emergência? Ele tem um recurso. Ele tem algum recurso pra usar, só que a gente não sabe o que é. Não sabe. Né? E aparentemente ele tentou um recurso mais padrãozinho ali e não deu certo pela falta de energia, enfim, tá enferrujado, ausência de Mother Flame, que seja. Só que assim, Derek, O que ele vai usar? alguma coisa ele vai usar. Alguma coisa Conhece vai acontecer. O Voltorb? Você conhece? conhece o Geodude? É. Tu conhece o Electrode? Você conhece o... Kuririn? Saiba, man. Ah, não, mano. Sai daqui. Ué? Kuririn, mó vacilo, mano. E no final ali temos Rocks the Shebeck no cantinho, junto com os outros prisioneiros. Não, sem sacanagem. Quem são esses coadjuvantes? Cara, o Oda finalizou o capítulo com 5 caras aleatórios na prisão, sujos, fedidos, pensei, reagindo. Será que são Rod Jones e seus companheiros velhotes por estar com o uso do crack lá? Quantos por cento de chance de ser o Shebeck, ó? 0,0000000000000. O Oda falou na Jump Festa que um pirata do tapa-olho vai aparecer. E apareceu um cara de tapa-olho que tá A gente preso. não sabe se é tapa-olho ou qualidade terrível de... Tá, beleza. Pode ser uma qualidade importante. ruim. Pode ser uma qualidade ruim. No entanto, galera, a thumbnail vai ser Rocks the Shebeck revelado.
A gente vai ter que especular sobre isso. Não, revelado, exclamação, interrogação. Perfeito. Porque senão, né, tá errado. Tem que ser ético. Isso aí, tem que ser ético. Agora, sem meme, falando sério agora. Eu achei muito aleatório, mesmo assim, esses prisioneiros, porque no meio do capítulo, uns caras random, suave, mas tipo assim, é literalmente o último quadro do capítulo. Esquisito. Eu não tô falando que é alguém importante, mas é muito estranho o Oda ter colocado assim. Eu queria entender, tipo, qual é o contexto. Mas assim, ao mesmo tempo, a grande frase e poderosa menção final desse capítulo é Goldie Roger. Um D. E aí, assim, ok, né? Tipo, óbvio que, como eu falei no meio desse review, pra gente, espectador da obra, que já sabe que Goldie Roger é uma eternidade, é uma coisa. Pra galera desse mundo que não sabia que ele era um D, já fica meio, opa, pera aí, né? Por que é o D desse cara? Por que ele é um D? Essas pessoas tão importantes carregam um D? Qual o significado disso? Só agora, nesse mundo, as pessoas estão se questionando o que a gente se questiona desde o início, que é o que significa o D. Cara, de novo, pra quem tá tipo, meu Deus, esse capítulo não trouxe nada de novo. Trouxe coisas novas. O que é novo? O choro da Robin é novo. Por quê? É um choro de alívio. Ela sabia sobre toda a tragédia, ela sabia sobre toda a opressão, ela sabia sobre o governo mundial, ela sabia sobre o Hara melhor que ninguém. Mas ela chora porque o mundo inteiro agora sabe. E a mesma coisa é relativa a essa informação de Gold Roger. Sem essa informação ser transmitida para todo mundo, como é que você vai ter uma revolução global? Como é que você vai ter uma grande guerra final? Como é que as pessoas vão mudar? Se o Luffy achar o One Piece sozinho, ele vai repetir o que Roger fez, que para todos os efeitos foi nada. Entre agora e 25 anos atrás, para a vida do cidadão médio de One Piece, não mudou nada. Os tritões continuam escravizados, os Tenryubitos continuam no poder, o governo mundial continua controlando tudo e as armas ancestrais ainda estão nas mãos deles. Então a gente não tem os efeitos do que o Roger viveu de uma maneira global. A gente tem os efeitos no Shanks, no Luffy, nos agentes de mudança, como o próprio Roger. Por isso que agora, pela primeira vez em One Piece, a história está realmente sendo feita numa escala global. Agora eu quero lançar uma bomba. Lança. A bomba é a seguinte, rapaziada. Com a nova menção à família D, né, os Claion, a gente tem 9 famílias D. O símbolo dos Piratas do Amanhecer, a meu ver, aquele símbolo do sol representado em diversos momentos dentro dessa grandiosa obra, são 9 círculos. Será que agora a gente tem as 9 famílias D? E vamos retomar um pouco o ano rapidamente, porque lá a gente tem a menção que as 9 sombras mencionadas pela Toki vão estar ali presentes para trazer o amanhecer e acabar com esses 800 anos de escuridão. E muita gente achou que aquilo se limitaria, né, aos bainhas vermelhas, ao ano. Realmente, tudo mudou ali, mas isso é mais. Essa promessa, essa visão da Toki, né, é muito além. E de onde a Toki é? Do passado, do século perdido. Uma Amatsuki de 800 anos atrás que sabia o que iria acontecer no futuro. Ela viajou todo esse tempo para propagar, né, essas palavras, para que a voz dela fosse ouvida, e foi. A gente sabe que existem 9 sombras que ainda não são os banheiras vermelhas, que ainda vão aparecer para mudar esse futuro e trazer o amanhecer. Agora, 9 famílias de 9 círculos nesse símbolo, 9 sombras. Será que finalmente a gente tem revelado aí quem vão ser esses grandes agentes de mudança? Paz! Galera, esse foi o review do capítulo 1120. Depois de alguns bons meses, eu e Lipe de volta, sempre um retorno muito esperado. Não tem break, então talvez semana que vem estejamos aí juntos de novo. A gente vai estar no Friends. É verdade. A gente vai estar Hataka Imeta 21 de julho, Anime Friends. Nós vamos lá com um painel maravilhoso, fantástico. E todos os dias como? Tranquilões, juntaços de uma boa. Quinta, sexta, Aparece, sábado, vem esbarrar domingo, com a gente, vamos apareçam. muito. Domingo vai ter um meet and greet especial. Então, se você quiser uma foto lendária, especial, diferenciada, vem domingão. Se não, aparece lá pra gente dar um abraço, pra gente dar um oi. E é isso, galera. Anime Friends chegando. Tamo junto aqui, review do 1120 aí, verdades sendo reveladas, 1121 não vai ter break, The One Piece chegando, Shanks vs Kid daqui a pouquinho, e vai ser brabo. Beijo, galera, tamo junto, like, se inscreve e Valeu. Agora, Vral.
Caralho. Você está me ouvindo, Joy Boy? Não tô ouvindo nada. Não tem ninguém falando. O meu nome é... Crayon de... Vral. Moral.